Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Louvamos por tudo o que tu és, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua grandiosidade. O Senhor, depois de tudo feito, o Senhor queria ter uma expressão nessa terra. E o Senhor fez a sua obra-prima, que somos cada um de nós. Senhor, nessa noite, fale para dentro de nós. Fale a tua vontade. Nos capacite. Abençoe a Laís e seja com seu espírito, que ela possa ser um canal onde o Senhor tenha liberdade de fluir. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, as famílias que o Senhor tem alcançado, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né, gente? Boa noite, meninas. Eu espero, assim, poder passar para vocês o que tocou no meu coração quando eu estava ouvindo, quando eu estava lendo, na verdade, a mensagem profética e por que eu escolhi falar se não tivesse a graça e se não fosse a graça. Primeiro, eu quero dizer para vocês que graça é favor não merecido. Por que, Laís, graça é um favor não merecido? Porque é aquilo que muitas vezes ganhamos, mas nem sempre merecemos. O irmão Pedro, ele fala assim, do apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo fala que ele não merecia ser abençoado, ele não merecia estar como apóstolo, mas a graça do Senhor o alcançou e fez com que ele fosse um dos maiores apóstolos que teve e falasse do quanto o Senhor trabalhou. Vemos isso no versículo que ele mencionou, que foi em Coríntios, capítulo 15, do 8 ao 10, que diz: porque derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que isso falou para mim? Que independente do que nós vamos fazer, independente do que nos dedicamos a fazer, nada é nosso, mas tudo é a graça do Senhor. Recebemos a graça logo quando nós acordamos e vamos vivendo todos os dias em graça. Todos os momentos vamos podendo desfrutar dessa graça que o Senhor ele derrama sobre nós. Mas por que, Laís, falar de graça? Porque muitas vezes nós não reconhecemos o que o Senhor faz. Muitas vezes não reconhecemos aquilo que o Senhor nos dá e de tão bom, porque nós queríamos algo diferente, porque nós queríamos algo maior, digamos aos nossos olhos melhor. Mas precisamos entender uma coisa: a graça do Senhor nos alcançou. Veja que Paulo fala que ele não era para ser alcançado, ele não era para ser apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Talvez, assim como eu, você não foi uma pessoa que falou das coisas do Senhor, falou da igreja, blasfemou contra as coisas que Deus fez. Mas você sempre entendeu que tudo que você tem, que tudo que você alcança, é o Senhor que te dá. Eu quero falar para vocês uma coisa. Jesus, ele nos deu o direito de ser chamados de filhos, ou o direito de estarmos sendo abençoados pelo Senhor, quando ele obedeceu o mandamento do Senhor, de Deus, de morrer na cruz. Aí ele se fez réu por nós. Daí nós recebemos a graça. Por que recebemos a graça? Porque o véu do templo ele se rasgou, do Santo dos Santos. Aquilo que separava a humanidade de Deus rasgou. Não tinha mais separação.
O sacrifício foi tão grande para que eu e você alcançássemos essa graça, que muitas vezes nós não damos o verdadeiro sentido do que é a graça do Senhor. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas se não der certo, Deus tem misericórdia de mim. Ah, eu preciso alcançar tal coisa para ser a graça renovada sobre a minha vida, para alcançar novas coisas. Sim, nós não estamos errados. Precisamos dar o nosso melhor. Eu fiquei super encantada com o que vocês fizeram na praça, com cada criança. Mas o que isso veio falar ao meu coração? Que não foi só por vocês, mas foi pela graça do Senhor que está sobre a sua vida. E por que essa mensagem tocou tão profundo no meu coração? Porque eu entendi que muitas vezes somos tão agraciados e mesmo assim damos pouco ao Senhor. Recebemos tanto e não damos ao Senhor o tanto do que ele precisa. Vemos isso em Hebreus 3. Capítulo 1, versículo 3, que diz: qual sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Depois de ele ter nos concedido a graça, ele se assentou à direita do Senhor. Mas não é por ele ter ido assentar à direita que ele esqueceu de nós, que ele esqueceu de nos abençoar. Ele tem nos abençoado em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Dia após dia, o Senhor tem estado conosco. Momento após momento, o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Em Hebreus 3, 15 diz que quanto diz hoje, ouvirás a sua voz, e não endureçais os vossos corações como na povoação. Porque havendo alguns, ouvindo a provação, nem todos que sairão do Egito por meio de Moisés. E o que isso quer dizer? Que nem todos eles saíram por meio daqueles grandes profetas, daqueles grandes homens, mas Deus deixou eu e você para mostrarmos que a graça dele, para mostrarmos que a misericórdia dele está sobre as nossas vidas, e essa graça e essa misericórdia pode alcançar também essas pessoas. Só um minutinho que eu vou pegar um negócio para ilustrar essa mensagem. Uma folha de papel em branco. Eu quero que vocês comecem a pensar qual é o sonho de vocês. Sei que muitos têm uma casa própria, bem estruturada, uma família estruturada, mas eu quero falar para vocês de uma casa, vamos começar a construir uma casa, onde encontrará a graça do Senhor sobre ela. E aí, fazemos uma casa. Uma casa. E colocamos essa casa, dizemos que está nas mãos do Senhor. Aqui dentro estão todos os nossos projetos. Alguns nós não merecemos, mas mesmo assim, nós colocamos nas mãos do Senhor. Aí, quantas vezes eu e você tem um sonho de viajar de avião? Isso para quem nunca viajou, né? Tem um sonho de viajar de avião ou fazer uma viagem internacional para poder descansar, para poder conhecer outras coisas. E ficamos pensando, isso não é possível. Mas Deus, ele pode, pela graça dele, mesmo sem merecermos, mas pela graça dele, ele pode nos colocar no avião. Mas os nossos pensamentos, as nossas turbulências, faz com que esses sonhos que nós temos de construir uma casa alicerçada, de construirmos algo
na presença do Senhor, vivendo em graça, vivendo em glória, se desfaz. E aí, começamos a lamentar. Mas, Laís, você não está falando que a graça alcança as nossas vidas e agora você está me mostrando pedaços de papel que foram picotados do meu sonho, dos meus projetos. Mas eu quero te mostrar algo que verdadeiramente é a graça. Acho que dá para vocês verem. É o que nos traz a graça. É que nos traz o favor não merecido. Foi tudo feito aqui, na cruz, onde o Senhor morreu por nós. Onde o Senhor deu a vida dele, Jesus deu a vida dele, para que a graça alcançasse a mim e a você. Mas eu te pergunto, e se não tivesse essa graça, nossas vidas estariam desse jeito? Só pedaços de papel. Ilusões, sofrimentos, fracassos, estaríamos desnorteados, mas Deus, sabendo que precisaríamos da graça, do favor não merecido, aí Ele fez isso. Onde para muitos é um símbolo para colocar no pescoço e levar adiante e dizer, pronto, cheguei. Não, mas para nós é o símbolo de um amor, da graça, e do que diz que o véu do templo se rasgou. E hoje nós podemos conversar com o Senhor, mais de perto. Falar para Ele o que nós estamos sentindo. Contar para Ele sobre as nossas coisas. Termos uma comunhão com o Senhor. E todos os dias viver em graça. As pessoas falam assim, eu vivo em fé. Vivemos em fé, lindo. Viver em fé é dinâmico, é muito bom. Mas eu quero te perguntar uma coisa, queridas. Valeria a pena receber toda essa graça, receber toda a misericórdia do Senhor, receber todo o favor dele, passar por tudo isso, ter sonhos, ver sonhos construídos e, ao mesmo tempo, ver os sonhos se acabando, ver alguma coisa tentando destruir os nossos sonhos e não lutarmos? Não tentar trazer outras pessoas para mostrar que isso aqui pode fazer a diferença? A aproximação que nós temos de Deus. Aí eu te faço lembrar que Paulo disse, eu não merecia, mas a graça do Senhor me alcançou. Eu e você não merecíamos, mas a graça do Senhor também nos alcançou. Não precisamos ser o maior apóstolo, não precisamos ser o mais reconhecido na nossa cidade, na nossa casa, na nossa vizinhança, mas precisamos levar as pessoas a entender que a graça do Senhor nos basta. E que alcançar essa graça é estar firmes com o Senhor. É entender que precisamos contar para Ele, precisamos conversar com Ele, precisamos deixar Ele nos moldar de uma forma que vai ser sobrenatural. Porque eu fiz a ilustração, podia ter pego qualquer coisa para poder falar da graça do Senhor. Mas quem nunca orou para o Senhor para pedir uma casa e dizer, Senhor, eu preciso da minha casa própria? Hoje, são poucas pessoas que dizem assim, eu quero viajar de avião, eu quero ter esse prazer. São poucas pessoas que dizem que não quer por ter medo. Mas são coisas simples que eu quis mostrar para vocês, que muitas vezes vem um vendaval, desfaz, desconstrói os nossos pensamentos, deixa o nosso coração deslacerado, mas no recortar de todos os nossos problemas,
de tudo que acontece, nós vemos a mão do Senhor sobre nós. Nós vemos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E temos a certeza que a graça do Senhor, ela nos basta. Temos certeza que sem a graça, não teríamos nada. E se não tivesse a graça, como estaria a sua vida? Desconstruída, desestruturada, desfeita, sem muitas conquistas, arrastando-se, tentando buscar alguma coisa. Efésios, capítulo 1, versículo 3, nos diz que bendito ó Deus, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Bendito é Deus Pai, o nosso Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Ele colocou a bênção sobre as nossas mãos. Ele colocou o poder de abençoarmos outra pessoa, de derramar a graça do Senhor sobre essas outras pessoas. E quando nós conseguimos isso, é quando nós podemos orar por alguém, quando nós ouvimos a palavra profética, quando damos ouvido ao que o Senhor tem feito por nós. E é que assim que Deus ele fale poderosamente na vida de vocês, porque eu não tenho mais o que dizer a não ser dizer que a graça do Senhor nos basta. Amém, Lai. Aleluia. Aleluia pela graça, Senhor Jesus. Amém. Gel, eu não sei se você vai compartilhar, porque você está ocupada. Você vai compartilhar? Pode ser mais no final, Simone, Pode por favor. sim, meu amor, claro que Amém, sim. obrigada. Amém, amém. Rosa Malha, minha flor, você vai compartilhar? Ô, Simone, tem que ser agora. É a ordem que está aparecendo para mim. Oh, misericórdia, Senhor. Oh, minha filha. Falar o quê, né, minha irmã? A pergunta foi assim, enfática. E se não fosse a graça, o que seria de nós? Estaríamos perdidas, né? Literalmente falando, estaríamos perdidas, né? Porque, assim, a graça, o que é a graça? A graça é Cristo dado a cada um de nós, né? Então, Cristo é a vida, é a salvação. E se não fosse isso, nós estaríamos literalmente perdidas, né? Não teríamos a salvação. E, além disso, como o Lai falou, né? Não basta apenas termos a graça, porque poderíamos até ter a graça, mas viver essa graça. Porque não basta você ter, você tem que viver, você tem que usufruir dessa graça, né? Então, assim, eu achei assim um tema fácil, porém, assim, como é que eu posso dizer, polêmico, né? Então, para não me perder mesmo nas palavras, eu vou ficar nisso, né? Na mesma frase que ela terminou a mensagem, que a graça me basta. O que é a graça nesse sentido? É a vida de Cristo em cada um de nós, né? Isso nos basta. Mas nos basta como? Justamente nesse símbolo tão importante que ela mostrou aí nessa dinâmica que eu fiquei assim,
que vai aparecer aí, gente? Um papel, depois uma casa, e finalmente apareceu o símbolo mais importante da vida de um cristão, que é a cruz. Então, ela virou, mexeu e acabou justamente na coisa mais importante da vida de um cristão, a cruz. Porque é na cruz onde começa tudo e onde termina tudo. E a graça do Senhor também foi exposta aí, né? A partir do momento que ele foi à cruz por cada um de nós, ele se entregou, ele dispensou a sua vida, ele se deu. Então, isso para mim é a graça. E sem ela, nós estaríamos perdidas. Então, a graça nos basta. Cristo nos basta. Amém. Amém. Muito lindo. Amém. Verdade. Neide. Seu Jesus, abençoa a Neide. Amém, né? Que o Senhor nos abençoe mesmo com toda a sorte de bênção. Senhor Jesus. De fato, né? Se não fosse a graça. A irmã Luísa falou, né? A graça é um favor não merecido. Que, de fato, a gente não merecia. Mas a graça de Deus nos alcançou. Senhor Jesus. Também ela falou, recebemos a graça logo quando acordamos, né? De fato, quando a gente acorda, é uma graça dada por Deus. Senhor Jesus. De fato, se o Senhor não fosse na cruz, não morresse por nós, hoje a gente não estaria aqui, né? Senhor Jesus. A graça do Senhor nos alcançou. A graça e a misericórdia nos alcançou. Foi tudo feito por meio da cruz. Sem a graça, não somos nada. Senhor Jesus. De fato, sem a graça, não somos nada. Porque se o Senhor não morresse por nós, hoje a gente não estaria aqui. Mas graças a Deus pela graça, né? Que a gente realmente faça tudo pela graça, como diz aqui no versículo. Pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, tudo que nós fazemos não é a gente que faz, mas é por meio da graça. É por meio de Jesus Cristo, né? Como foi feito ali na Praça ontem. Tudo ali foi Jesus que fez. Tudo ali foi por meio da graça. Senhor Jesus. Amém. Amém. Verdade, Lene. Senhor Jesus. Amém. Amém, Edilene. Ô, glória a Deus. Compartilha aí, dona Edilene. Amém. Amém. Glória a Deus por essa graça. Aqui em Efésios 1, 6 fala: para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, ele nos concedeu essa graça nele mesmo, né? O Senhor Jesus, ele mesmo é a graça, Deus é a graça. E ele concedeu isso para nós de graça. Isso é bênção, muita bênção para nós. Aqui a irmã falou que a graça é um favor não merecido, verdade. Nós não éramos merecedores dessa graça, mas o Senhor, com o seu infinito amor, ele nos alcançou, né? Que bênção isso aí. Independente do que fazemos, a graça nos alcança. Muitas vezes nós reconhecemos que o Senhor faz, de fato. Precisamos em tudo da graça. E na maioria das vezes, nem tudo a gente dá graça. Às vezes a gente até passa despercebido. Que o Senhor possa nos alcançar com essa graça para que nós não venha nunca esquecer de dar graça em tudo. E muitas vezes somos tanto agraciados e não damos o que ele precisa. Que a irmã falou também, né? Somos tanto agraciados e não damos o que ele precisa. Precisamos dar sim, né? Nós não éramos merecedores, mas a graça nos alcançou. E a tua graça nos basta, verdade. Que o Senhor, ele é essa graça, né? E é por meio dessa graça que nós fomos lavados e remidos, né? Com o sangue do Cordeiro, né? Fomos lavados e purificados
E o Senhor, que nós, que nem ela falou, que cada dia que nós acordamos, nós temos essa graça. Foi pela graça que nós acordamos. E nós abrimos o olho, é a graça do Senhor. Então, em tudo dá graça. Aqui, irmãos, tem o versículo, né? Em Gálatas 6:18. A graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso espírito. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Gel levantou a mão, vai compartilhar agora, Gel? Isso. Amém. Bom, hoje aqui naquele livro A Hora da Virada, né? Fala assim, ó Senhor Jesus, para nos prepararmos para a segunda vinda, precisamos negar a vida da alma com defesa do Evangelho do Reino. Cristo nos foi dado pela fé. Ó Senhor, Cristo nos foi dado pela fé, para que hoje possamos desfrutar do banquete celestial, que é o próprio Deus com todas as suas riquezas. Ó Senhor Jesus, este é o verdadeiro conceito da graça de Deus, em Cristo sendo dado a nós, pecadores. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mesmo não sendo merecedores de tamanha graça, o Senhor diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, amadas. Que maravilha, né? A gente poder vir às águas. Aqui fala, né? Vinde, ó vós e que não tem dinheiro, vinde comprar e comer, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, né? Ó Senhor Jesus. Então, aqui o Senhor nos fala, né, que Ele abriu um caminho para a gente desfrutar dessa graça, né? Que maravilhoso saber que nós podemos, né? Ó Senhor Jesus, que essa graça pode ser transformada em verdade através da fé nas nossas vidas, né, amadas? Porque o irmão Pedro fala muito sobre... Hoje, o irmão Pedro está trazendo para nós, né? Será que eu creio nisso, nessa verdade? Ou será que eu vivo pelos meus próprios pensamentos? Será que eu creio nessa graça que me redimiu? Né? E eu, lendo a Bíblia, eu falei, Senhor, cancelou o escrito de dívida que tinha contra a minha vida. Aí eu falei, oh, meu Deus, cancelar, né? Estou fazendo uma compra lá, estou lá fazendo uma compra, daqui a pouco eu ponho todos os dados lá, de repente eu vou e cancelo tudo. Amadas, cancelar é cancelar. Não existe mais um escrito de dívida contra a minha vida, contra a sua vida. E aquela, né, separação que tinha de nós para Deus, ó, o Senhor nos conectou novamente. Olha a tamanha graça. E hoje, todas as riquezas, né, como a Laís falou lá, né, que pode ser acessada através de Cristo, né, todas as riquezas nas regiões celestiais superabundam na nossa vida, né? Ó Senhor Jesus. Então é pela fé, né, que eu acesso essa graça, é por crer, né, no nome do Senhor e na palavra do Senhor. Esses dias a irmã estava passando por lutas, aí eu falei, irmã, eu não sei você, mas o que me faz vencedor é o nome e a palavra. É o que nós temos, o nome e a palavra. Hoje a palavra me tornou igreja, hoje a palavra me tornou corpo de Cristo, hoje a palavra me tornou noiva de Cristo, hoje a palavra me tornou exército de Deus. Então, assim, a minha identidade mudou. De pecadora, eu fui eleita filha. Ó Senhor Jesus, amadas, é tão real isso nas nossas vidas, né? E a proporção que a gente vem aí, né, acessando, né, essa graça através da palavra profética, né, que a irmã Laís trouxe também, o irmão Pedro está falando dessa graça superabundante, a gente vai sendo transformado de glória em glória, né? E graças a Deus, amadas, pela graça, porque realmente, se nós não tivéssemos essa abertura da parte de Deus, nós estaríamos, né, fadados ao lago de fogo e enxofre. E a gente não tem noção de toda a dimensão do que isso significa para nós, né? Só sei que é muito sofrimento.
E aqui fala, Deus, em 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Em Romanos 5:20 fala, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, amadas. Eu precisei ouvir isso do próprio Deus esses dias. Estava me acusando na minha mente ali, como o irmão Pedro falou, né? Pelos meus próprios pensamentos. Aí o Senhor falou comigo, filha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí, amadas, né? Eu pude me refazer novamente ali diante daquela acusação na mente por causa de circunstâncias. Então, eu falo que a palavra hoje tem me sustentado e tem me transformado e tem me constituído nessa verdade, firmado nessa verdade que é o próprio Cristo em nós, né? E nós lemos naquele livro um convite especial de Deus, um convite maravilhoso de Deus para o homem, que aquela luz que se apagava, hoje ela brilha muito mais, hoje ela não se apaga, né? Que é Ele em nós, né? O Espírito da verdade é o Espírito da realidade. Então, nós podemos, né, hoje mergulhar nessa graça e não deixar que essa luz se esvaneça em nós, né? Ó Senhor Jesus, declarando as verdades de Deus e estando sempre, né, unidos a Ele, porque Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, e o meu pai que é o agricultor. Então, nós precisamos estar ali amarradinhas, agarradinhas a Ele, para não perder nem 1 milímetro dessa graça, não deixar se perder. Foi maravilhoso, Deus te abençoe, Laís, e continua, né, te usando poderosamente com a palavra Amém. de Deus, a palavra profética, Amém. que a unção de Deus esteja sobre a sua vida, que você possa ser Amém. boca de Deus, anunciar a palavra, o evangelho. O cavalo branco saiu vencendo para você, e ele vence a Amém. morte, a guerra e a fome. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por Amém. tudo que no Senhor tem feito por nós, pela tua graça somos salvos. Ó Senhor Amém. Jesus, Amém, amém. Gel, que riqueza. Amém. Karine, Amém, Senhor Jesus. Não sei porquê, mas algo me tocou aqui, disse que Júcia ia me chamar. Ó, Senhor Jesus, que palavra, viu, Lai? Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus. Ela terminou falando que a graça do Senhor nos basta, verdadeiramente. E o que seríamos de nós sem essa graça? Irmãs, o que é a gente passar um sofrimento, uma situação sem a graça, e o que é a gente passar um sofrimento, uma situação com a graça do Senhor? É totalmente diferente, né? Essa graça nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Graças a Deus por isso. E hoje, cada dia mais, essa graça ela precisa nos alcançar. Por isso que, amém, por isso que nós não podemos perder nenhuma oportunidade, nenhuma, de ir até esse Deus nas nossas situações, porque cada vez que a gente faz isso, a graça vem sobre nós e a gente consegue passar pelas situações, né? Senhor Jesus, porque eu gostei muito dessa dinâmica que ela fez, eu já gosto de dar aula com os meninos fazendo essas coisas, então eu amei o que ela fez, que isso nos traz uma expectativa e faz a gente entrar mais no assunto, né? Então ela mostrou ali que o caminho dessa graça chegar até nós verdadeiramente foi a cruz do Senhor, né? Então, essa cruz, hoje, nós ainda vivemos essa cruz do Senhor, né? Quando a gente passa por essas situações. Mas essa cruz, ela vem com a graça, é por isso que é algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Mas o que mais me tocou foi quando ela falou ali de Paulo, né? Ela falou que Paulo era o menor dos santos, né? Mas a ele foi dada esta graça, né? E ela falou também que o Senhor nos abençoou para nós abençoarmos. O irmão tem falado muito sobre isso,
porque o livro de Efésios todo fala sobre o dispensar, né? O dispensar dessa graça. E ele tem usado uma palavra, né? Ao invés de dispenseiros, ele tem usado a palavra de dispensador. Paulo, ele foi esse dispensador, né? Aqui fala que se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, ele dispensou essa graça para nós, por meio de Cristo, né? Por meio dessa graça. E aqui fala que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, se não fosse realmente, irmãs, ó Senhor Jesus, o irmão Pedro, ele falou que Deus, ele habita em luz inacessível, né? Nós nunca iríamos alcançar Deus, nunca, irmãos, se não fosse a graça do Senhor. O Senhor habita nesse lugar, nas alturas. Estávamos tão distantes, o pecado nos distanciou de Deus. Mas a graça nos uniu a Deus. Tem feito a gente conhecer esse Senhor, né? Porque Paulo disse que a ele foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, é muita riqueza, irmãs, que esse Deus tem. E a nós foi dado isso. Então, todos os dias nós podemos desfrutar dessas riquezas por meio dessa graça e poder dispensar essa graça para as outras pessoas, como Laís bem falou, né? Por meio de orar, por meio da comunhão. Então, o Senhor, a todo momento, o Senhor quer que a gente faça isso, né? Abra a nossa boca e dispense essa graça para as pessoas, para que elas também possam desfrutar desse Senhor maravilhoso. Porque, de fato, nada nesse mundo, irmãos, nada nesse mundo nos preenche mais do que o Senhor, claro, né? Nós temos, como ela falou aí, temos sonhos de ter casa, de viajar, isso e aquilo, mas nada disso vai nos suprir. Nada disso vai realizar esse sonho tão grandioso, que hoje a gente desfruta, né, dessa fonte. Mas um dia, verdadeiramente, como já foi falado na palavra, né, nós vamos mergulhar totalmente no Senhor. Então, Lai, eu só tenho a agradecer, minha irmã, por você ter sido essa dispenseira hoje para nós, da graça de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Eu tenho aprendido muito com vocês. Amém. Andressa, minha flor, você vai compartilhar? Oi, amada, não, só estou desfrutando mesmo, tá bom? Amém, meu Obrigada. amor. Beijão para você. Minha Beijão pra sogra. Sogrinha, vai compartilhar? Amém. Né? Graças ao Senhor por a graça dele, né? Para ele ser dispenseiro dessa graça misericordiosa por nós, né? Eu vou ler aqui um versículo em Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje, né, nós temos que ser muito grato por esse grande amor que o Senhor nos teve, né? Está dispensando todos os momentos a graça dele para nós. Um dia ali morreu na cruz, para que hoje a gente tivesse livre acesso à cruz dele, né? Quer dizer que toda vez que a gente olha para aquela cruz, a gente vê o sofrimento que o Senhor passou para quê? Para nos salvar, para que hoje a gente tenha livre caminho a chegar até Ele, adorar, a ter amor por Ele, né? Ter zelo ali, ter esse grande amor que Ele nos teve, pela grande graça que Ele nos teve de morrer ali por nós. Porque ai de nós, se não fosse esse amor que o Senhor teve por nós, de morrer ali na cruz, para que hoje a gente tivesse esse livre caminho para Ele, para adorar Ele, amar, orar, estar ali constante, né? Quando a gente lembra daquele sofrimento que Ele passou, aí a gente se reflete, ô Senhor,
que seria de nós se o Senhor não morresse ali por nós, sofresse tanto, fosse a cruz? E hoje eu não penso assim, que hoje ninguém fazia isso mais para salvar, né, um pecador, digamos assim. Mas o Senhor não, né? O Senhor sofreu tanto para que hoje a gente tivesse esse caminho, esse livre caminho para adorar Ele. Então, a gente hoje tem que ver assim, uma maneira de estar sempre lembrando e uma maneira de pagar isso tudo que o Senhor fez por todas nós. Todos nós, né? Temos livre acesso agora para adorar, para clamar, para orar, para estar aqui constante em oração, para desfrutar dessas palavras que o Senhor deixou para nós hoje. Né? Eu sou muito grato por esse grande amor que o Senhor teve por nós. Morrer na cruz, para que hoje a gente tivesse livre-arbítrio para adorar Ele. Gostei muito da palavra da irmã. Que pena que eu não entrei logo no início da reunião, não. Perdi um pouco, porque meu celular estava carregando. Mas gostei muito da palavra da irmã. Obrigado, viu, irmã? Amém. Amém, sogrinha. Catioca, você vai Amém, compartilhar, sogrinha Catioca? Jesus. Não, Lúcia, me desculpa aí, porque a internet está oscilando aqui toda Não, hora. pode ficar tranquila, porque aqui a gente demorou de entrar também, porque eu tive problema aqui também com a internet. Eu achei até que era o computador. Amém, né? Aqui foi um tempão sem internet. Amém. Ai, Lai, essa mensagem eu amei, 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 porque quando a gente toca na graça, já está dizendo, né? O que é graça? É você receber aquilo que você não merecia. E o título, né? Se não fosse pela graça, nenhum de nós seríamos alcançado. Você deu ali o exemplo de Paulo. Se não fosse pela graça, Paulo não seria alcançado. Porque a graça, ela não faz acepção de pessoas. Ela vai para todos. E nós precisamos valorizar essa graça. Porque, eu queria tanto abrir a câmera, mas eu estou com medo do Zoom travar, viu, gente? É por isso que minha câmera está fechada, que ele estava travando. Nós precisamos valorizar essa graça, porque para hoje termos acesso a ela, o Senhor Jesus precisou passar por um processo. Ele precisou sofrer como homem, ele precisou vencer todas as coisas como homem, ele morreu com a pior morte que existe, com todo tipo de humilhação, e ele ressuscitou, porque se ele ficasse somente na morte, não teríamos acesso à graça. Mas a ressurreição do Senhor, porque assim, a morte, como Laís falou, ela abriu o véu se rasgou, abriu o caminho, mas a ressurreição do Senhor nos fez passar por esse caminho. Somente pela ressurreição do Senhor, nós conseguimos trilhar o caminho da graça. E a graça hoje me lembra muito Gênesis, né? Quando eu falo ali em Gênesis 2 sobre o rio que havia no Éden, né? E esse rio, ele se dividia em 4 braços. Cada braço desse rio é para alcançar a pessoa em um determinado tipo de pecado, em um determinado tipo de situação. O pecado da idolatria, o pecado da sobrevivência e o outro pecado que eu não estou lembrando agora o qual. O braço na religião, o pecado da religião, o pecado da sobrevivência e o pecado da idolatria. Esse rio, ele nos alcança independente do tipo de pecado que estamos cometendo. Se nos arrependermos e receber esse Deus ressurreto, que passou por uma morte de cruz e que venceu, quando nós cremos, a graça vem. Nós recebemos essa graça. A irmã Rosamária falou, né? O que é graça? Graça é Cristo sendo dado a nós. É Deus em Cristo sendo dado a nós. Merecíamos? Não. Por isso tem o nome de graça. Porque é recebermos o que nós não merecíamos. E Efésios 1:3, esse versículo é fantástico. Bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, é constante, ele tem, é constante, é diário, não muda, é constante ali caindo, ó,
descendo. Ele nos tem abençoado, é uma bênção constante. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é graça. Porque nós, Laís deu até um exemplo, né? Quando se fala de bênção, a gente se prende muito nas coisas dessa terra. Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero realizar meu sonho, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser bem-sucedida em tal coisa, em tal área. É normal. Ter esses desejos é normal, não é pecado nenhum. Nós estamos nessa terra e o Senhor também quer nos abençoar nessa terra. Mas o nosso alvo não é essas bênçãos. Essas bênçãos precisam ser consequência do nosso viver no Senhor. Tudo isso precisa ser consequência. Se eu desfruto dessa graça, o que é que essa graça traz para mim? Eu preciso de saúde? Ela não me traz saúde, ela me traz o Deus da saúde. Se eu preciso, vou levar para o lado material, né? Se eu preciso de bênçãos financeiras, o Senhor não vai me dar dinheiro. Ele vai me dar o Deus das riquezas, Cristo, que é dono de todas as coisas, é dono do ouro e da prata. Aquele que quando fala, o que não existe passa a existir. Então isso é graça, é você receber todas essas bênçãos, mesmo sem você merecer. Porque a graça não faz acepção de pessoa. Se ela fizesse acepção de pessoa, estaríamos perdidos. Porque Paulo não seria alcançado. Paulo matava os cristãos, ele era contra a igreja, porque ele cometia o pecado da religião. A religião era muito maior do que a vida das pessoas, mas ele foi alcançado. Esse rio alcançou Paulo, o rio da graça. E essa graça nos alcançou, e hoje está sendo dispensada para nós. Que riqueza! Vamos valorizar essa graça, porque para termos acesso a ela não foi fácil. Lá e que o Senhor continue te abençoando, continue te suprindo. De fato, você é uma menina de Deus, é alguém que deixa Deus usar, e que essa bênção celestiais continue caindo sobre a sua vida, sobre a vida de sua mãe, né? Sobre os membros que vocês cuidam, as ovelhinhas que vocês cuidam, que os sonhos de vocês constantemente seja agraciado por meio dessa graça abundante. Alguém leu, não lembro quem foi, se foi mais de uma pessoa que falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo é maravilhoso. Onde abundou o pecado, Giovana. Oi, Gel. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não importa a quantidade de pecado, né? A graça sempre vai superabundar, porque esse rio, quando ele flui, ele alcança a pessoa, não importando a situação que ela esteja. Ele vai, e se ela crê, ela é resgatada por esse rio e todo pecado é lavado. Isso é graça. Aleluia. Amém. Eu sei que já está terminando. Eu fiquei até um pouco emocionada porque Deus, o Espírito Santo trouxe agora a minha lembrança, algo que é relacionado sobre a graça. Não sei se vai fazer muito sentido para vocês, como faz para mim, mas há uns anos bem atrás da minha vida, eu dizia, Deus, eu não quero ter inúmeros amigos, mas eu quero ter pessoas que me aproximem de Ti. Pessoas que me façam enxergar que eu preciso estar cada dia mais perto do Senhor. E agora Ele vem falar assim comigo. Aliás, há vários momentos Ele vem falando comigo, mas agora especificamente Ele fala para mim, tá vendo? Você me pediu e eu tô te dando. Para eu poder compartilhar hoje, eu tive que abrir mão de algumas coisas minhas, como eu conversei com Simone, e graças a Deus eu tenho uma mãe que ela me apoia no meu ministério, no meu chamado, ela super me apoia. Mas eu quero dizer para vocês que nada me deixa mais realizada. Eu não quero ter casa, eu não quero ter carro, eu não quero ser rica. Não. O que me deixa mais realizada hoje é saber que eu tenho vocês, que me aproximar de Deus. E poder falar que a graça dele me alcançou e através da minha vida eu posso mostrar para outras pessoas que a graça dele também pode alcançar. Essa dinâmica é uma dinâmica que nós usamos, eu uso com meus adolescentes, como eu sou coordenadora, para poder fazer evangelização.
Depois eu ensino passo a passo para vocês, tem outras também que são bastante legais. E não precisamos dizer muito, com essa dinâmica já fizemos várias pessoas chorarem e voltar para o Senhor, ou querer fazer parte da vida da igreja. Perdão, gente, é porque eu sou muito chorona mesmo, mas eu quero dizer para vocês que muito obrigada. Muito obrigada por fazer parte dessa graça do Senhor sobre a minha vida e por me aproximar cada dia mais de Deus. Amém, amém, Lai. Aproveita lá, escolhe alguém para fazer uma oração. Ai, gente, assim não podia ser diferente, né? Então, vamos lá, Karen, ora aí. Amém, amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Depois eu Jesus. tento. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse dispensar, Senhor, que o Senhor deu aqui a nós, por essa experiência tão maravilhosa, Senhor, que a Laís, esse testemunho que ela deu aqui para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, que verdadeiramente, Senhor, possamos ser essas pessoas para ela. Ó Senhor Jesus, que a cada dia mais ela se aproxime do Senhor. Ou é isso que nós verdadeiramente queremos, Senhor, é nos aproximar de Ti, juntas, Senhor, todas nós juntas. Por isso, derrame, Senhor, cada dia mais essa bênção sobre nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada irmã aqui presente, que esteve aqui conosco, abençoar suas vidas, ó suas famílias, seus casamentos. Senhor, continua, Senhor, se dispensando para nós como essa graça, porque nós precisamos, Senhor. Nós não somos merecedoras, mas nós precisamos e necessitamos todos os dias de Ti. Continua abençoando a Laís, seu ministério, ó Senhor Jesus, sua vida, sua família, sua mãe, todo o seu lar, Senhor. Abençoe ela em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, e muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, minhas amadas. Amém, amém. Eu vou encerrar aqui a gravação.